Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos esperar as pessoas entrarem. Nosso convidado especial de hoje para essa super live sobre investimentos e mercado financeiro. O pessoal já está entrando. Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Vocês estão me escutando bacana, pessoal? O áudio está bom? A câmera? Comentem aí se está tudo ok. Esperar o nosso convidado entrar. Vou verificar. Boa tarde. Tem alguns colegas aqui. Olá, Cássio, tudo bem? Tá me escutando? Boa tarde, Yuri. Estou ouvindo bem. E você? Bem também, tranquilo. Então, pessoal, estamos aqui para essa super live, né, numa quarta-feira. Para quem não me conhece, eu sou o Yuri Valles, sou membro aqui da nossa comissão do CRC Jovem. Também sou vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial do AB. Sou empresário contábil e criador do canal no YouTube Venha Saber. Estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Cássio, um grande amigo meu, que ele é sócio e assessor de investimento da Monte Bravo, pessoal. Além disso, ele é diretor de economia da FAGE e ele também é cofundador do Finance Talks e do Clube de Investimento Liga Fox. Então, Cássio, esse momento que estamos passando, é crise ou oportunidade? É muita oportunidade na mesa, viu, Yuri? Tem muito dinheiro jogado aí na mesa esperando para os investidores colocarem no bolso. Obviamente que a gente tem toda uma preocupação, né, com o que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas Uhum. momentos como esses, apesar de ter uma situação drástica, né, nesse momento, mas também já aconteceram no passado. Então, uma pena que, inclusive, as autoridades ainda não aprenderam a lidar com essa situação toda, né? Acho que o agravo político acaba levando a outras consequências, não só na área da saúde, mas na parte econômica também. Mas, historicamente, a gente já passou por momentos similares como esses, né? Então, acho que, obviamente, fica o aprendizado e tem muita oportunidade aí na mesa para a gente aproveitar. Bacana demais. Então, pessoal, nós vamos fazer um contexto geral aqui e depois eu quero que vocês comentem o que vocês estão achando, se alguém que já está investindo, está aproveitando essa oportunidade que o caso já adiantou, ou se pretende começar a investir, tá? Então, nós dividimos aqui essa live em três etapas, né, Cássio? Primeiro, vamos falar um pouco do histórico, né, dos juros aqui no Brasil, dessas quedas que vem sofrendo já tem alguns anos, né? E qual que é o contexto hoje geral, por exemplo, um rendimento no Tesouro Direto, Tesouro Selic, poupança, né? A nossa finada poupança, coitado. Então, cara, se você puder já começar a nos dar um contexto geral da queda dos juros. Vamos lá. No Brasil, a gente é muito conhecido, né, globalmente como o país dos rentistas, ou ficou conhecido por muitas décadas dessa maneira. Acho que nos últimos anos o cenário tem mudado drasticamente. A gente tem vivido um patamar jamais visto no país. Falar em Selic a 3% alguns anos atrás seria inconcebível. E a gente possivelmente verá novos cortes, né? Esse mês aí, agora, próximo do dia 20, tem nova reunião do Copom. Expectativa do Uhum. mercado que cai para 2,5, 2,25. E como você mencionou, quem está na poupança praticamente está falido ou está perdendo para a inflação. Então, essas são algumas preocupações que a gente tem. Mas, historicamente, o Brasil é um país de taxas de juros mais elevadas. É natural para um país emergente, né? Não só nós, mas como outros pares também têm, historicamente, essa mesma situação. Só que no mundo hoje, dois terços do dinheiro, praticamente, ou um terço, se eu não me engano, está rodando a juro negativo. Então, a gente acaba acompanhando um pouco desse cenário e uma taxa de juros nesse patamar, para a gente, é maravilhoso. Para os empresários, Uhum. né, que tem aí a necessidade de tomar crédito para rodar o capital de giro das empresas, fazer investimento produtivo.
Isso é muito benéfico. Correto. Aproveitando, né, Cássio, ainda tem aquelas pessoas, né, que têm um pouco de receio, né, um pouco de medo de começar a investir, né, mais na renda variável, através de ações ou até mesmo fundo de investimento imobiliário, né, e que elas ficam concentrando boa parte da sua renda, ou quase o total da sua renda, na renda fixa, né, seja através de CDBs ou do próprio Tesouro Direto, né, que possuía a melhor liquidez antes, que era o Tesouro Selic, e tem também, né, a nossa finada poupança. Eu falo finada porque, para quem não sabe, que está nos assistindo, pessoal, a poupança, né, determinado percentual do valor da Selic, ela representa 70% da Selic, né? Então, como a Selic hoje está em 3%, a poupança está rendendo 2,1% ao ano, e como o Cássio bem colocou, está perdendo para a inflação. A inflação acumulada está em torno de 3,3 até a última vez que eu visualizei. Então, a poupança, hoje você deixar o dinheiro guardado na poupança é perder dinheiro, perder dinheiro até mesmo para a inflação, né? E o que acontece? Tem algumas rendas fixas, né? Que elas tentam ainda ser um pouco mais atrativas, né, Cássio? Que elas tentam colocar lá um pagamento de juros de 140% da CDI, que você não via isso, por exemplo, ano passado, né? Que até ano passado, no início, que a Selic estava 6,5%, poderia ser algo interessante. Mas hoje, com esse cenário, igual você bem colocou aí, tem a próxima reunião do Copom, daqui umas 2 semanas, e o mercado está esperando que tenha mais cortes nos juros, né? Acaba ficando inviável manter o dinheiro na poupança ou até mesmo no nosso tesouro, né? Que era o da renda fixa, pode-se dizer, é o que apresenta maior segurança do país, né? Exatamente. Só para quem está nos assistindo para entender, os últimos 5, 6 anos, acho que a história recente fica melhor aí para a gente compreender talvez o início daquelas manifestações antes da Copa do Mundo, quando o país começou a entrar realmente em crise, né? A gente tinha, logo na sequência, um elevado grau de juros no país que chegou a 14,25. Isso para a parte produtiva é péssima. As empresas não conseguem caminhar com seus negócios de forma adequada. Aí quem tem dinheiro costuma deixar ele cada vez mais aplicado, né? Por isso que eu comentei agora há pouco que a gente estava num país fácil de rentistas por conta disso. Porque não fazia sentido o empreendedor tirar o dinheiro do bolso e empreender, abrir um negócio, arriscar no mercado, sendo que a gente tinha aí ativos como o Tesouro Selic, que é o ativo mais seguro do país, rendendo 14,25. Não fazia o menor sentido. Só que de lá para cá, desde o impeachment da Dilma, e aí tem que fazer aqui análise política, se o governo foi bom, se não foi. Desde que o Temer assume, ele começa a reduzir a taxa de juros e a gente tem aí agora o patamar de 3%. Então, mas é importante a gente salientar, Yuri, que os investidores precisam entender como é que funciona essa questão de renda fixa, porque apesar do nome trazer aí essa parte fixa, não é bem assim que funciona, porque tem alguns ativos dentro dessa classe que também sofrem oscilações. Isso devido à indexação, por exemplo, com IPCA ou com IGPM, dependendo da classe de ativo que ele estiver utilizando. Pode ser, inclusive, tesouro, tá? O tesouro NTNB tem essa indexação na inflação, por exemplo, mas ele pode usar um ativo de crédito privado, como as debêntures, CRIs, CRAs, LCI, LCA, também podem ser indexadas à inflação. E esses ativos, de acordo com o que sofre de variação na inflação e na taxa de juros do país, a Selic, ainda tem um mecanismo que a gente fala que é de ágio ou deságio. Então, vamos supor que a gente comece aplicando R$ 1.000, né, que é o preço unitário de um título, por exemplo, que estivesse, por exemplo, a IPCA mais 6, alguns meses atrás. À medida que a taxa Selic vai caindo, a inflação proporcionalmente, esse título que você tem na mão, a IPCA mais 6, ele está rendendo muito mais do que os novos ativos que estão sendo emitidos no mercado. Então, ele fica atrativo para os novos investidores que queiram entrar naquela classe. Então, para isso, para você desfazer desse ativo que você tem na carteira, você acaba exigindo um prêmio, que é o que a gente chama de ágio. Então, só que isso também acontece ao contrário, né? Quando a taxa de juros sobe e a inflação sobe, a gente tem o inverso. Eles sofrem o movimento de deságio.
E a gente passou por isso agora no período, no auge da crise do coronavírus, que foi justamente isso. A Selic estava em 3, mas as taxas futuras de juros, o mercado acreditava que o risco era muito elevado e acabava exigindo uma taxa mais alta, e aí bateu quase nos 9%, 9,5%. Então, o movimento de deságio é muito grande. E aí os investidores, infelizmente, seguem de olhos vendados que muitos assessores ou gerentes de bancos falam sem analisar com cuidado o tipo de risco que ele está operando, sofreu inclusive na renda fixa. Um fundo, por exemplo, que carrega esses ativos nesse período, teve rendimento negativo. E aí você, poxa, eu estava na classe de renda fixa, imaginava que nunca teria prejuízo, e infelizmente sofreu com essa situação. Se essas pessoas não sabem dessa dinâmica, era melhor inclusive ter ficado na poupança. E mesmo que renda pouco, pelo menos só rende de forma positiva, né? Ainda que talvez o poder de compra seja corrido pela inflação, mas não tem o risco de ter, eventualmente, um resgate no momento que seja necessário, como esse que a gente está passando, que muitas pessoas perderam emprego, muitas empresas tiveram problema de fluxo de caixa e, eventualmente, não esperavam fazer o resgate desses investimentos, mas, por essa situação de emergência, eles precisam ir lá e fazer a venda desses ativos. Então, nesse momento, acaba, muitas das vezes, tendo a necessidade de sair no momento que o ativo está de forma negativa. Então, é uma preocupação que a gente precisa ter muito forte. Inclusive, eu estava conversando com alguns amigos, né? Teve um que até comunicou, abriu comigo a carteira dele, e ele falou que teve esse rendimento negativo, principalmente no Tesouro. Ele tinha aplicado no Tesouro um pouco pré-crise, pode-se dizer, aí na hora que chegou no ápice da crise, ele também ficou com esse receio, foi retirar o dinheiro e acabou perdendo dinheiro, né, no próprio aplicação do Tesouro, que é a mais segura e que geralmente não tem tantas oscilações, né, Cássio? Mas durante esse momento aí de pandemia oscilou bastante, né? Eu acho que chegou a valores que nunca tinham chegado antes. E eu acho que a última informação que eu acompanhei foi que depois, né, começou essa crise, março, abril, agora em maio, que a quantidade de ingresso no Tesouro foi maior do que as retiradas do Tesouro, né? Então isso acaba oscilando, como é que as pessoas acreditam que o Tesouro é uma renda fixa, né, que ela tem as características da renda fixa, ela também tem essa oscilação, como você bem explicou, em razão do ágio, do deságio pela procura ou pela saída, né, daquele título, né? Se você puder falar um pouco mais sobre o Tesouro, que eu acho que a grande maioria conhece, acompanha mais, para depois passar para a renda variável. Exatamente. É importante entender esse mecanismo antes de colocar o dinheiro. Antes de fazer a migração para a poupança, é importante conhecer esses mecanismos, as características que esses ativos possuem, porque não tem problema, na verdade, você ter esse momento de renda negativo. O problema é que você, às vezes, passa por uma situação que você não sabia que teria logo na frente, e aí, frente a uma situação que o pânico é muito grande, a mídia acaba trazendo a todo momento, nos jornais, na televisão, na internet, só informações negativas, o mundo está acabando, uma série de coisas está acontecendo, a gente fica, em determinados momentos, com medo do que pode acontecer. Poxa, será que é melhor eu não resgatar o dinheiro, sacar tudo, deixar embaixo do colchão em casa, dentro do cofre? A gente fica preocupado com o que pode acontecer. Então, nesses momentos, se você soubesse qual era a característica daquele produto que você estava operando, você, ok, tranquilo, é normal, eu sei que ia acontecer isso em determinado período, estava sujeito a essa situação, ok, não vou fazer esse resgate de forma impensada. Mas acontece, infelizmente, o contrário. As pessoas muitas vezes entram sem saber as suas características, aí, nesses momentos mais turbulentos, acabam fazendo esse resgate num momento que não faria sentido. Inclusive, a gente fez, nesse período, várias alocações em títulos, como você mencionou, de PCAs, as NTNBs 2050, com vários clientes nossos do escritório, tanto pessoa física quanto pessoas jurídicas, quanto, inclusive, condomínios, que também tem aí recursos dentro do fundo de reserva para várias atividades dentro dos diferentes prédios, né? Seja um prédio residencial ou um prédio comercial, mas que precisa manter seu caixa para suas atividades ao longo dos meses, né? A gente fez várias alocações no Tesouro IPCA
pensando em sair deles daqui mais ou menos 6 meses, 7 meses, que é quando o período normaliza essa curva de juros futura, era a nossa expectativa, junto com os analistas aí da XP, de algumas casas que a gente acompanha de análise de ativos imobiliários. E quando essa curva normalizasse, a gente dava o call de saída para os nossos clientes. Só para você ter ideia, a gente fez isso no final de março e no meados aí na primeira quinzena de abril. Eu já tenho clientes ganhando mais ou menos 6% em Tesouro IPCA, com vencimento em 2050. Coisa que, poxa, era imaginável de acontecer isso dentro de uma renda fixa, com um Selic a 3. A gente só precisa entender quais são os momentos adequados de eventualmente entrar, quais os momentos adequados de sair, para a gente acabar não cometendo alguns equívocos. E aí dentro do Tesouro, você tem várias diferenças de títulos. Você tem o Tesouro IPCA, que é esse que eu comentei, que é indexado à inflação. Você tem ele indexado à Selic, que é o que a gente fala de pós-fixado. Esse é o único tesouro que não tem um risco de ter um rendimento negativo, a princípio, porque ele pode render menos. Mas, em geral, a não ser que a gente esteja num período que o governo decrete juro negativo, como tem no Japão, por exemplo, para ele ter um rendimento negativo. Mas não é o caso do Brasil, e acho difícil a gente ter isso aqui, apesar dos juros estarem extremamente baixos, mas não é uma situação pensável para o Brasil nos próximos anos. Diferente, talvez, do Japão, que tem esse problema há alguns anos. Então, você paga para deixar aquilo dentro de um governo confiável. Então, isso acontece em outros países, em outras economias, mas não é o caso do Brasil agora. Então, é uma possibilidade de fazer operação dentro do Tesouro bastante segura. Você consegue fazer aportes a partir de R$ 50, então é bastante acessível para a maioria das pessoas. Às vezes a gente fica imaginando, poxa, eu preciso ter aí muito dinheiro na conta, 100 mil, 500 mil, 1 milhão para ter acesso a esses produtos. Não, pelo contrário. Você hoje consegue acessar esses produtos muito facilmente. E para o trabalhador que está começando aí o seu pensamento para a aposentadoria lá na frente, para o estudante que às vezes quer fazer o intercâmbio, é possível se planejar, mas é preciso começar também. Não adianta você olhar para isso tudo que está acontecendo, ficar aterrorizado, a mídia com esse tanto de informações negativas, aí deixar para depois. É melhor começar agora, começar pequeno em alguns casos, fazendo isso de forma gradativa, conhecendo os produtos, porque senão você nunca vai fazer. Se você deixar só para amanhã, para o ano que vem, não, agora eu tenho essa necessidade, essa demanda, vou te falar, Yuri, infelizmente a maioria das pessoas nunca fazem. E nunca é tarde para começar. Poxa, às vezes a pessoa está aí no auge dos seus 50, 60 anos, está próximo de se aposentar, é melhor começar do que nunca fazer. Então, mesmo que você tenha uma idade mais avançada hoje, que esteja próximo da aposentadoria, comece, mesmo que pequeno. E bom você colocar isso, Cássio, que eu tenho um exemplo particular mesmo. O meu pai, já tinha anos que eu conversava com ele, instigava a começar a investir na bolsa, ele sempre foi resiliente a isso, mas depois que começou a passar mais informações, ele começou a estudar mais, ele criou coragem e hoje, com 54 anos de idade, ele começou a investir na bolsa de valores, né? Então, como você bem informou, nunca é tarde demais para começar, né? E é sempre necessário, porque se você todos nós trabalhamos muito, né, para poder ter os nossos rendimentos no final do mês em proveniência do nosso esforço físico, né, do nosso trabalho, seja ele realmente braçal ou intelectual. Nada mais justo de procurarmos alternativas de potencializar esses ganhos, né, rentabilizar, né, com valores mais atrativos ou até mesmo mais justos pelo esforço que nós fizemos para ter aquele dinheiro depois no finalzinho do mês. Visto que, igual nós estamos mencionando bastante, que a poupança em queda constante, com essa redução da taxa de juros, novamente ela vai cair mais ainda, né? Então nós temos o perigo depois da poupança estar rendendo metade da inflação ou até mesmo 1/3 da inflação, né? Então, como você bem colocou, nunca é tarde demais e hoje é bastante acessível. Aproveitando que você mencionou que hoje o Tesouro você entra com valores bem pequenos, até mesmo para o mercado de ações, né? Fundo de investimento imobiliário, já entrando um pouco no top da renda variável, tem valores muito mais acessíveis. A Oi que eu digo, não que nós estejamos recomendando ela, né? Mas a Oi tem um valor hoje que eu acho que com dinheiro que você compra uma ação da Oi, você não compra nenhuma balinha no sinaleiro mais, tá, gente? Pra vocês terem ideia, tanto que é fácil
e acessível para todos. E desse mesmo caminho tem vários fundos de investimento imobiliários, né, que tem desde os seus valores de R$ 10, R$ 2, tem fundo que negocia R$ 3 suas cotas no mercado secundário. Tem fundos também que valem um pouco mais, né, 3 mil, R$ 4.000. Mas hoje eu acredito que está acessível para todas as pessoas, né? Então, já aproveitando que nós estamos entrando nessa parte da renda variável, como que você vê, principalmente esses aumentos que a Bolsa teve, né? Essa recuperada, tem algumas pessoas que já estão falando que estamos num momento já de bull market, que a Bolsa recuperou, que agora não cai mais. Eu ainda fico um pouco receoso, viu? Eu ainda fico um pouco receoso, para te falar a verdade. Mas hoje mesmo a Bolsa já subiu, acho que 2%, né? Chegou aos 93 mil pontos. Como você vê esse movimento, Cássio? Exato. Não é só você que vê isso ainda de forma preocupante, viu, Yuri? A gente também tem uma preocupação grande, porque a queda foi bastante expressiva, né? A gente caiu praticamente do índice Bovespa 50%, estava lá nos 120 mil pontos praticamente, desceu até os 61 mil pontos. Outros ativos, por exemplo, do setor aéreo, do setor de turismo, sofreram ainda mais. Azul, Gol, CVC caíram mais de 70%. A Azul, inclusive, Demais. chegou a cair 90% no auge da crise. E que não fazia Uhum. muito sentido também. A gente olhava aquilo e falava, poxa, mas ainda que a empresa permaneça com todas as aeronaves no chão por vários meses, ela tem condições de permanecer com a empresa aberta, funcionando, com seus colaboradores. Então, a gente tinha Azul dentro das nossas carteiras, com vários clientes. Sofreu um pouquinho, está recuperando agora nesse período, mas a gente também olha com alguma cautela, porque não é simplesmente entrar, fazer os aportes aí afobados, sem conhecer as empresas, sem ter um bom gerente, um bom assessor do lado para te acompanhar, ou de uma casa de análise. Hoje a gente tem no Brasil assinaturas dessas casas bastante acessíveis, com relatórios Uhum. bastante interessantes. Para quem quer começar, primeiro para um pouquinho para estudar esses relatórios, faça a sua assinatura, custa aí 40, R$ 50, bastante acessível. Muito melhor, às vezes, você gastar um pouco mais de tempo nesse início, um pouquinho de dinheiro com essas assinaturas, do que você simplesmente perder dinheiro depois, simplesmente escolhendo de forma aleatória ou pela recomendação de um amigo, de algum familiar, que depois, inclusive, dá briga, tá? Pô, você passou a indicação num papel aqui, eu perdi meu capital inteiro, dá briga na família. Então, é bastante interessante que a gente pare para estudar isso com cuidado, ou talvez tenha um assessor. Então, hoje a gente tem na XP também a possibilidade de assessorar aí inúmeros clientes, de fazer esse trabalho de acompanhamento bem de próximo, bem de perto com essas pessoas. E no mercado tem inúmeras oportunidades. A gente comentou agora da parte de ações, mas eu lembro, por exemplo, de ler um livro, não sei se você conhece, o Pai Rico, Pai Pobre, ainda na época da faculdade, quase 12 anos atrás, que já falava um pouquinho dessa preocupação com a educação financeira, uma composição de ativos que pudesse ter uma renda de forma passiva dentro da sua carteira, né, para Uhum. você não depender simplesmente do seu esforço, do seu trabalho. Então, desde cedo eu já tinha essa preocupação de fazer um pouco de reserva, escolher outras possibilidades para a gente ter essa alternativa de renda em algum momento. Se você quisesse, sei lá, abandonar o trabalho, tirar um ano sabático, você conseguiria ainda manter o mesmo padrão de vida, o bem-estar, não só seu, mas da sua família também. E aí eu gosto particularmente de fundos imobiliários, tem na minha carteira, vários dos nossos clientes têm fundos imobiliários na carteira também, porque eles trazem, e aí o brasileiro tem essa preocupação com o nível de segurança muito grande, né? Naturalmente a gente gosta dos imóveis. Então, você por ter por trás dos fundos imobiliários esse nível de segurança adicional, isso é muito positivo, tá? Então, a gente tem hoje fundos imobiliários de shopping, de agências bancárias, de lajes corporativas, são prédios aí locados para as empresas. Você tem o que a gente chama de fundo imobiliário de papel, que são os certificados recebíveis imobiliários, ou as LCIs, as letras de crédito imobiliário, e que são bastante diversificados. Tem fundos imobiliários com dezenas de ativos, bastante seguros, e traz uma tranquilidade aí em relação, inclusive, às ações, porque é muito mais previsível você saber
qual é o volume de aluguéis que você vai receber mês que vem, no mês de julho, durante as férias, e lá em dezembro de 2020. Não muda muito de um mês para o outro. A não sei que tenha, eventualmente, um problema mais grave com um certo inquilino, mas geralmente tem uma consistência muito grande. As ações é um pouco diferente. A gente está sujeito a uma série de variações dentro do mercado. Pode ser que esse trimestre a empresa tenha lucro, pode ser que no próximo esteja com prejuízo. Sei lá, às vezes o dólar teve uma variação mais acentuada, isso provocou um certo problema para a empresa. Então, diferente dos fundos imobiliários que têm essa previsibilidade um pouco maior. E eu falo que é porta de entrada para quem está aí trazendo um pouco de recursos da renda fixa, justamente por conta disso, porque a gente naturalmente gosta dos imóveis, a gente sonha em ter a nossa casa própria, em ter a nossa casa de aluguéis, muitas das vezes. E eu particularmente acho interessante, e aí sem fazer recomendação de compra aqui, tá? Porque depende muito de cada um do caso, do perfil do cliente que a gente está discutindo, do investidor. Mas os fundos imobiliários têm os dividendos isentos de imposto de renda, né, Yuri? Você, como Isso. contador e como advogado da área, pode falar até um pouco melhor disso, dessas vantagens tributárias que a gente tem dentro dessa classe de ativo, que é particularmente interessante também, né? Isso mesmo, Cássio. Para quem ainda não sabe, pessoal, eu também, aproveitando que você falou que gosta de fundos imobiliários, Cássio, eu sou um entusiasmo por fundos imobiliários, porque eu gosto bastante, tenho, hoje eu até brinco assim, que minha carteira está praticamente 50-50, fundo imobiliário e ações. Porque, como você disse, né, nós temos esse, eu acho que assim, o brasileiro como um todo, né, ele é muito apegado à questão material, né? Então, a ação, por mais que às vezes você vai numa loja da Central, da Magazine Luiza, entra nas lojas da Via Varejo, né, Casas Bahia, etc., você não sente uma coisa meio que palpável por lá, né? Porque você está vendo as ações, a oscilação, eles não têm um histórico de distribuição, tem algumas empresas, né, que elas fazem muito reserva de lucro para investimento, já os fundos não, os fundos estão lastreados aos imóveis, às vezes, dependendo da região também, você consegue, pelo menos, passar na porta dos imóveis, não te dá o direito de entrar lá no imóvel, né, gente? Então, mas pelo menos você consegue ver o imóvel, eles soltam os relatórios gerenciais mensais, eles colocam a foto, a grande maioria dos fundos, pelo menos, que eu acompanho, eles colocam uma foto do próprio imóvel, da fachada, explica como que funciona. Então, ele dá uma segurança maior, né, para o investidor. Porque nós estamos Mas, Yuri, apegados a eu essa não diria, questão material. eu diria que não é impossível visitar os imóveis, tá? Porque quem gosta dessa classe de ativo costuma apaixonar muito disso. E aí, basta, na verdade, encaminhar um e-mail, uma solicitação para a gestora desse fundo, solicitando uma visita. Isso não é problema. Talvez algumas áreas de algumas empresas, obviamente, você vai ter alguma Uhum. restrição, mas, em geral, a gente tem várias pessoas que visitam esses empreendimentos para conversar com o síndico daquele prédio, para conversar com o pessoal da equipe de limpeza, da equipe de segurança, para ver como é que está a condição física daquele imóvel, se ele está bem cuidado, se ele está precisando de algum reparo. Então, a gente tem esse perfil de investidores que também gosta de ter esse nível de envolvimento, viu? E também os fundos imobiliários, como você bem colocou aí, eles são isentos, né, atualmente, né? Mas como assim? Como que funciona essa isenção, pessoal? Para quem não sabe, né, para você ter a isenção dos rendimentos, né, é que cabe uma distinção entre rendimento, que é o que o fundo paga para os cotistas, regra geral, eles sempre fazem pagamentos mensais, tá, para os seus cotistas, e também diferente do ganho de capital, tá? Então vamos por parte. Primeiro, os rendimentos, eles sim são aqueles pagamentos provenientes, pode-se dizer, do lucro do fundo, né? O fundo exerce alguma atividade, seja no segmento de desenvolvimento, ou até mesmo renda através de aluguéis, né, ou empréstimos, como o caso colocou aí dos que estão lastreados com CRIs, né, ou CRIs, LCI, né? Então, o que, que acontece? Esses rendimentos que o fundo ofere mensalmente, ele já faz a provisão de todos os seus custos, suas despesas, taxa de administração, gestão, e o lucro ele distribui para os cotistas. Esse lucro, né, esse rendimento distribuído para os cotistas, esses são isentos do imposto de renda da pessoa física, mas tem um certo requisito. Primeiro, que o cotista não pode ter mais de 10% de participação naquele fundo, né? Então ele não pode ter mais de 10% das cotas, tá? Que aí ele já perde esse benefício fiscal, né, da isenção. Então, cara, por isso que eu até brinco, eu não sei por que as pessoas, né, ainda investem na poupança, sendo que eles falam, mas a poupança é isento do imposto de renda, mas os fundos imobiliários também são isentos do imposto de renda, né? Então eu brinco por causa disso, eu gosto bastante dos fundos,
porque eles dão esse fluxo de caixa para vocês, né? Para quem está começando, gosta muitas vezes de ver o dinheirinho pingando lá na conta, né? É importante isso, porque às vezes as ações você tem que esperar um ano, tem que esperar dar as datas bases específicas e ver se vai ter lucro, se eles vão distribuir esse lucro, né? Porque como conversamos aqui, tem algumas empresas que elas fazem reserva para reinvestir no negócio, que não está errado. Mas para quem gosta de receber aquele pagamento, sentir aquele prazer de pingar um valor na conta, o fundo imobiliário pode ser uma boa alternativa, principalmente por causa dessa isenção. Diferentemente, agora, se você já está mais voltado para o ganho, né, que nós chamamos de ganho de capital, que é, por exemplo, eu vou comprar algumas ações e algumas cotas de fundo de investimento imobiliário, esperar o momento certo da valorização e depois vou vender nesse momento, às vezes por custo de oportunidade, para alocar em outra ação ou outro fundo de investimento imobiliário, que eu também acredito que vai ter uma valorização no longo prazo e fazer isso de uma forma rotina, né? Para as ações, nós temos aquela isenção de até R$ 20.000, né? De venda, volume de venda, tá, pessoal? É diferentemente do lucro, tá? Não é o do lucro, mas sim o volume de venda. Se você vender uma ação hoje, dentro de um mês, em que a sua venda não ultrapassou R$ 20.000, tá? Lógico, oferindo lucro, aí você está isento do imposto de renda. Agora, se você vender um fundo de investimento imobiliário, por mais que você tenha, vamos colocar aí, um valor baixo, R$ 100 de lucro com essa venda, de uma cota, vamos supor, você já é obrigado a pagar o imposto de renda da pessoa física, tá? O imposto de renda. Você já é obrigado a pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital, ok? E hoje essa alíquota está fixa para os fundos de investimento imobiliário em 20%. Não pode confundir com o das ações, que o day trade é 20%, e o swing trade, que é quando você compra em um momento e vende em outro dia, está fixado em 15%. Então, para as ações, os fundos de investimento imobiliário são um pouco diferente essa tributação. Mas eu acho que o grande foco dos fundos é justamente o rendimento, né, Cássio? Não é muito comum vermos esse movimento, né, de compra, de venda. E você aí que acompanha o pessoal na Monte Bravo, com os seus clientes, o que você me diz? O pessoal tem que fazer muito swing trade aí com os FI ou não? A gente tem de tudo, viu, Yuri? A gente tem investidor que tem o perfil mais buy and hold, né? É aquele que compra a perder de vista, todo mês compra lá um pouquinho, não tem intenção de vender nem os fundos imobiliários, nem as ações, e está preocupado mais com o nível de rendimento que eles distribuem aí mensalmente, no caso dos fundos imobiliários, ou periodicamente no caso das ações. Mas tem de tudo. Tem clientes que gostam de fazer uns trades mais curtos também nesses ativos. Aqui, no final do ano passado, por exemplo, a gente viu que estava um pouco distorcido, principalmente por conta dessa migração em massa da renda fixa para os fundos imobiliários. E a partir de setembro, outubro de 2019, os fundos imobiliários começaram a crescer muito rapidamente. Isso na valorização das cotas. E por que disso, inclusive? Tá? A gente hoje no Brasil tem aí mais ou menos uns 190 fundos listados. Eu imagino que entre 15 e 20 são compráveis. E aí, se você olhar todo o perfil do fundo, se tem liquidez, se tem bons ativos, se tem uma boa gestora, se a taxa de administração é aceitável, uma série de características para a gente fazer análise desses fundos. Mas eu acho que de 15 a 20 a gente consegue fazer uma boa carteira diversificada de fundos imobiliários. Em dezembro, finalzinho de dezembro, eu lembro perfeitamente disso, porque foi logo antes de sair de férias, a gente emitiu um call de redução da participação dos fundos imobiliários, porque estava meio que descontrolado. Vários clientes seguiram esse call, outros que têm esse perfil mais longo prazo não seguiram, mas a gente acertou bem nesse quesito, porque em janeiro já começou uma queda um pouco mais acelerada, no início do mês, e logo no final de janeiro explode a situação do coronavírus. Inclusive, em meados, final de fevereiro, início de março, a gente retirou boa parte dos fundos imobiliários da carteira, antes de ter aquele problema de liquidez, que no book não se encontrava compradores. Então, os investidores que tinham, vou dar um exemplo, por exemplo, eu tenho lá um fundo imobiliário Y, cotado a R$ 100, eu quero sair desse fundo imobiliário o mais rápido possível, e para isso eu vou tentando ofertar cada vez mais baixo o seu preço. Então, eu lanço a oferta 90, não acho comprador. Eu lanço a 80, não acho comprador. Chegaram a vários fundos, no dia 23 de março, se eu não me engano, a cair 50%.
Uhum, Cara, eu lembro é dessa. impensável. Ninguém nunca viu isso acontecer em fundo imobiliário aqui no Brasil. Mas é justamente esse desespero por parte de alguns investidores é tentar sair muito rapidamente dos ativos. Que não fazia muito sentido também, porque os fundos, como a gente imaginar, a gente está aqui em Goiânia, mas para quem está aí às vezes de fora, São Paulo, pensar que tem um apartamento aqui no Parque Flamboyant ou próximo do Ibirapuera, regiões extremamente valorizadas da cidade, se ele tivesse um apartamento sendo vendido pela metade do preço. Não fazia o menor sentido. A gente deu esse call de saída um pouco antes, porque a gente estava preocupado com a renda variável, a gente protegeu um pouco as carteiras, a gente inseriu vários mecanismos de hedge dentro das carteiras, né, que a gente chama de opções, as puts, que é um mecanismo de a gente trazer um pouco de proteção para dentro da carteira, além de fazer a redução de vários papéis. E depois que passou esse estardalhaço danado, a gente moveu a alocação para as ações diretamente, na sua maioria. Claro que vários clientes ainda permaneceram com fundo imobiliário, mas de forma geral a gente migrou os fundos imobiliários para as ações, porque no curto prazo a gente acreditava que tinha um potencial muito maior de rendimento nas ações do que nos fundos imobiliários. Então a gente fez esse movimento, mas agora de forma mais constante a gente tem retomado as alocações. Então, mas para quem está começando, acho que é uma classe que faz muito sentido, que vale a pena estudar, que vale a pena acompanhar isso mais de perto, porque tem essas vantagens todas tributárias que você comentou, muito diferente, às vezes, dos imóveis tradicionais. Porque se você tem aí várias casas de aluguéis, e aí é um problema, que eu sei que a maioria, às vezes, das pessoas não declaram, né, Yuri? Isso é um grave problema no Brasil. Mas deveriam. Isso. Um dia a Receita vai pegar essa galera que recebe isso, mesmo que os valores sejam pequenos. Então, eu recomendo para todos os clientes que façam as declarações. A gente está agora no último mês, por conta da pandemia, foi adiado, né, Yuri, esse prazo. Foi. Mas os imóveis tradicionais, eles precisam ser declarados e pagar imposto de renda. Então, tem essa vantagem aí em relação aos fundos imobiliários, que é fantástico também. O pessoal, Isso como é que mesmo, você cara. tem visto? O pessoal tem atrasado as declarações? Ou todo mundo já fez? Rapaz, graças a Deus que prorrogou, viu? Porque acho que brasileiro gosta um pouco de passar por momentos de tensão, né? De emoção extrema. Então, ainda bem que não, assim, a Receita entendeu o momento que eles estavam passando, né? Não que acho que teria justificativo para adiar a entrega da declaração de imposto de renda. Mas que bom que fizeram isso, porque os clientes deixam para a última hora e não mais agora de abril. Agora sim, em junho que nós estamos passando. Então, alguns clientes ainda estão preparando os documentos, ainda de forma bem lenta, né? Que é bem característico deles. Mas como você bem colocou, os fundos imobiliários têm essa vantagem, né? Porque eu coloco assim que tem várias vantagens, mas só para entrar um pouco nessas que você citou. Primeiro passo é a liquidez, né, Cássio? Porque se você comprar hoje um imóvel, vamos supor, 200, 300, meio milhão de reais, ainda mais nesse momento atual que nós estamos passando, vai ser bem difícil, né, para não falar quase impossível, mas vai ser bem difícil você encontrar um comprador que vai pagar exatamente o preço que você está pedindo, né? Então é bem Exato. difícil, ou até mesmo o preço que você acha que seria justo, você diminuindo um pouco do preço que você acha. O valor vai ser bem difícil você encontrar isso. Muito em razão porque as pessoas não vão estar com esse capital em mãos, não vão estar com esse capital em mãos, e também porque os bancos, por mais que a taxa de juros está caindo, nós já estamos acompanhando, né, algumas notícias, principalmente de clientes, empresários que vão tentar tomar crédito, né? O governo está tentando incentivar a liberação de crédito para empresas, né? Principalmente micro e pequenas empresas, e também até mesmo para pessoas físicas, autônomos, etc. E os bancos, por mais que o Banco Central e o governo está trabalhando em prol disso, os bancos não têm autorizado, porque eles estão passando também por um momento mais de crivo, né? Se estão vivendo uma pandemia, o futuro é um pouco incerto para eles, né? Inclusive, teve alguns bancos nesse primeiro trimestre, o seu resultado caiu bastante, né, na divulgação dos seus resultados no primeiro trimestre, em razão de provisão de crédito de liquidação duvidosa. Para quem não sabe, essa provisão de crédito de liquidação duvidosa é quando, por exemplo, o banco tem a classe deles de empréstimo, financiamento. Dentro de todos esses empréstimos e financiamento, ele já tem mais ou menos uma mensuração, né, ele tem a chamada estimativa contábil, de qual será o percentual de inadimplência. E dentro da inadimplência, ele também tem uma estimativa, que é essa provisão de crédito de liquidação duvidosa,
que é um crédito que geralmente não vai conseguir recuperar. Ele pode protestar, pode ingressar com a ação na justiça para recuperar esse crédito, e não vai conseguir recuperar esse crédito. E parece que os bancos eles fizeram esse movimento de aumentar essas provisões muito em razão desse cenário atual, né, de crise econômica, pandemia, o índice de desemprego já subiu, por mais que o governo está tentando arcar um pouco esses custos, né, naquela questão do benefício emergencial, até mesmo para os autônomos de R$ 600, o auxílio emergencial, e para quem tem contrato de trabalho, para tentar segurar essa demissão em massa, com a suspensão, com a redução do contrato de trabalho, não tem evitado essas demissões em massa, né? Então, os bancos estão com esse crivo um pouco maior. Então, o imóvel vai ser difícil você arrumar um comprador que tem o dinheiro à vista ou até mesmo que consiga um financiamento imobiliário nesse cenário atual. Já, por exemplo, o mercado aí de cotas de fundo de investimento imobiliário é muito fácil, né? Se você não quer mais a cota, é só você dar a ordem de venda. Lógico que, dependendo do momento, você vai conseguir, às vezes, um ágio ou o deságio da sua cota, né? Você vai conseguir vender com um preço mais elevado, obtendo ganho de capital, ou você vai vender com um preço reduzido. Mas o fato é que, né, Cássio, eu até brinco, você sempre vai conseguir vender, né? Você sempre vai conseguir vender. Lógico que tem, igual você mencionou, de todos os fundos listados, tem muito fundo que não deveria nem estar listado, do tão ruim que é. Mas Exatamente. tem aqueles fundos que são bons e que esse você vai conseguir liquidez para poder desfazer, né? Seja por custo de oportunidade ou seja até mesmo por uma necessidade. Então já tem o primeiro ponto positivo para os fundos, que eu já vejo que ganha do investimento em imóveis diretamente. O segundo ponto acho que é o que todo mundo sonha, é a isenção do imposto de renda, né? Ninguém quer pegar e financiar o governo, né? Pagar o imposto, ainda mais o imposto, é um tributo não vinculado, ou seja, ele não tem uma destinação específica, vai para o caixa do governo e o governo faz o que ele quiser com aquele dinheiro. Então, nós ficamos bem receosos com isso, né? E a alíquota não é pequena. Para quem está alugando imóveis como pessoa física, você começa em 7,5% e vai até os 27,5%. Agora, se você tem cotas e recebe o mesmo aluguel, né? O mesmo aluguel através de cotas de fundo de investimento imobiliário, como eu mencionei, basta você ter menos de 10% do fundo, que eu acho que é um valor bem expressivo, né? 10%. Se pegar, por exemplo, É o o caso da maioria HGLG, das pessoas, né? né? Acho que assim, nós não vamos chegar. Tomara que cheguemos nesse nível, né, Cássio? Mas eu acho bem difícil, porque você comprar 10% de um fundo aí, como Quiné, não é um amigo, vai dinheiro ali, viu? Vai muito dinheiro. Essa é de 400 milhões para cima, tá, pessoal? Para vocês terem uma dimensão aí. Então, você tem essa outra vantagem, que é a liquidez e a isenção do imposto de renda. Aproveitando também o caso que você entrou nessa seara, né, que já começou a comentar, aquela alta expressiva do final do ano passado, principalmente para os fundos, né, que a Bolsa também aumentou, né, que chegou no seu valor histórico, 120 mil pontos, mas acho que os fundos, teve fundo que aumentou 50% do seu valor, né, e não tinha justificativa para isso, os números não retratavam a realidade, né, mas eu peguei algumas informações, você também coletou aí, da quantidade de pessoas que começaram a investir, né? Justamente no último trimestre de 2019. E eu acredito particularmente que esse ingresso de pessoas, eles impactaram de forma direta no preço desses ativos. Pois, como nós mencionamos, por mais que tenha uma diversidade de ativos lá na Bolsa para vocês comprarem, essa diversidade não são todos que são compráveis, né? Que são bons investimentos, né? Então, se você diminui a quantidade de investimento disponível e entra, né? Nós tivemos até o dobro, né? Por exemplo, só para vocês terem um contexto geral, pessoal, no ano passado, a Bolsa iniciou assim, terminou 2018 com 700 mil pessoas comprando ações. Terminou o ano com 1 milhão e 400 mil, então ela dobrou. Fundo de investimento imobiliário, eles seguiram mais ou menos nesse mesmo passo, eles dobraram também a quantidade de investidor, né? E os fundos têm muito menos fundos listados do que ações, né, Cássio? Então foi um movimento Exato. assim que jogou as cotas lá para cima. Eu lembro que, por exemplo, XPLG, que estava na casa de 110, R$ 118, foi para 150. O MXRF, que é outro fundo que eu gosto bastante, que esse é de papel, de crise. Ele estava custando em torno de R$ 11, sempre foi mais ou menos o preço médio dele, R$ 11, ele foi valor de R$ 15, que não tinha justificativa nenhuma, porque eles não mudaram as suas operações, eles não adquiriram, por exemplo, novos CRIs com juros mais vantajosos, o XPLG, ele estava adquirindo alguns galpões, mas o rendimento não ia ser isso extraordinário, igual o pessoal já estava precificando, né? Então, eu acho que foi um bom movimento, bom vocês passarem para os seus clientes da venda, né? Pelo custo de oportunidade, não porque não são bons ativos, mas é porque naquele Sim. momento
são boas oportunidades que surgiram, né, Cássio? E também Exatamente. aproveitando, aí até mesmo para te instigar aí, e o que você acha quando tem as emissões de novas cotas, né? Nós tivemos no início do ano várias emissões de cotas de fundo de investimento imobiliário, algumas ficaram suspensas, interrompidas, porque chegou a crise bem no intervalo, bem no meio da emissão, e alguns estão retomando agora. O que você acha? Você vê com bons olhos esse tanto de emissão de novas cotas? Vocês tendem a recomendar para os seus clientes? O que você pode comentar aí para nós? Essas novas emissões é muito positivo para o mercado, viu, Yuri? Porque os fundos eles conseguem ampliar o seu portfólio através dessas novas emissões. Ou ampliando exatamente aquele fundo que já existia, e ele vai ao mercado e compra novos empreendimentos, shoppings, agentes de bancos, galpões logísticos, quilos de grãos, que hoje a gente já tem isso no Brasil. Lá fora, inclusive, tem de terrenos para torres de celulares, para você ter ideia. A gente ainda não tem esse perfil de fundo imobiliário aqui, mas lá fora existe já esse tipo de empreendimento. E essas novas emissões, naturalmente, vão ocorrer ao longo dos anos. À medida que o mercado cresce, você precisa ampliar esse portfólio. Mas só para você ter a dimensão da distorção, tanto que é grande, a gente tem no Brasil hoje 915, 920 bilhões na poupança. O mercado de fundos imobiliários no Brasil é de mais ou menos 95 bilhões de reais. Ou seja, 10% aí, em conta de padeiro. Se a gente trazer uma pequena parte do que está na poupança para os fundos imobiliários, e eu vejo isso acontecendo naturalmente aí nos próximos anos, e num curto prazo, a gente simplesmente dobra toda a indústria de fundos imobiliários. Então, para você ver que aqui a gente tem ainda muito espaço para crescer. Os fundos imobiliários americanos, lá é chamado de REITs, só para você ter ideia, o maior REIT americano compra todos os fundos imobiliários brasileiros 2,5 vezes e ainda sobra troco. Só um REIT americano. Então, lá fora, essa indústria é gigantesca, mas tende naturalmente a crescer aqui no Brasil também nos próximos anos. Vai entrar aí provavelmente na discussão da reforma tributária, se podem ou não serem tributados. Essa é uma grande questão para ser discutida aí nos próximos anos. Não sei se o governo Bolsonaro vai ter poder político para discutir essa pauta, mas é uma das preocupações de todos os analistas, todos os players do mercado, porque isso vai gerar um desincentivo se acontecer. Mas pelo que eu tenho conversado com alguns analistas, nem os próprios deputados sabem como fazer isso, viu? Muitos nunca ouviram falar de fundo imobiliário, inclusive, não fazem a menor ideia de como começar essa discussão, se vão tributar todo mundo para trás, ou todo mundo que já tem fundo imobiliário na carteira tem isenção dali para frente, ou se vão começar a tributar só a partir das novas compras em um determinado período. Não tem ainda uma definição clara do que pode acontecer em relação a isso. Mas eu vejo também como grande vantagem, eu particularmente tenho no meu portfólio vários clientes que têm perfil mais agressivo, de moderado para agressivo, tem entre as suas carteiras de fundos imobiliários também, além de ações, e tem essa segurança do lastro físico muito bacana. Obviamente tem as suas preocupações, tem, por exemplo, fundos de desenvolvimento que tem um nível de risco um pouco mais elevado. E é como você imaginar, por exemplo, uma empresa que está começando loteamentos em várias regiões do país ou numa determinada região, e esses empreendimentos não têm nem as suas autorizações nas prefeituras. Então, vão lá, fazem as parcerias, compram os terrenos de quem era dono, começa a transformar aquela fazenda, aquele ambiente aí em uma área que pode ser trabalhada, mas muitas vezes não tem nem os alvarás das prefeituras. Então, esse tipo de fundo imobiliário costuma ter um pouco mais de risco. E aí, se ele tem um pouco mais de risco, geralmente a gente espera que tenha um rendimento mais atrativo. Mas a gente precisa ficar um pouco de olho nisso para não cometer algumas besteiras, né? Por isso que é necessário realmente estudar um pouquinho antes de começar a fazer essas operações. E aí até, Yuri, alguém tinha perguntado se a gente, agora, se eu voltar aqui,
acho que foi do Thiago, perguntando se a gente tinha risco de eventual circuit break, por exemplo, na Bolsa. Se a OMS decretasse aí algumas mudanças, eu acho que pode acontecer. Essa é a grande bola de cristal que a gente fala, não dá para saber o que vai acontecer. Então, a gente tem, obviamente, algumas ideias, algumas projeções, mas o mercado, quando a gente fala de renda variável, é totalmente imprevisível. Da mesma maneira que hoje pode acontecer uma situação com o presidente, outra coisa do outro lado do mundo pode nos afetar, ou afetar o mundo todo, e pode acontecer esse tipo de situação, sim. E aí é uma preocupação grande, inclusive, como agora vários capitais têm começado a flexibilizar a quarentena, começando a abrir o comércio, indústria, mas ainda com um número bastante elevado em várias regiões de números de contaminações e de mortes, infelizmente, como será isso a partir de agora? Se a população não se cuidar, não tomar aí realmente as medidas para que isso não aconteça de forma exagerada, a gente, infelizmente, corre o risco de uma segunda etapa de quarentena. E aí é o pior dos cenários, porque a gente já está há praticamente 3 meses e meio em vários lugares com quarentena. Se a gente começa agora a abrir as empresas, de novo decreta um outro período de fechamento, muitas empresas vão quebrar fatalmente. Eu não sei como é que está aí, Yuri, as empresas que vocês atendem na parte de contabilidade, mas aqui a gente atende algumas empresas também, e faturamento caiu 60%, 70%, 80%, né? Então, em alguns casos, como restaurantes e resorts, essa queda de faturamento é acima de 95%. Os resorts não estão funcionando, na verdade, né? Então, 100% de renda de faturamento. Então, é um caso grave, né? Não sei se algum cliente de vocês quebraram aí nesse período, vocês como visualizam isso mais de perto, talvez tenham alguns dados mais atualizados. Os nossos clientes aqui, nós tentamos fazer alguns planejamentos para eles, empresarial, justamente também, por exemplo, aproveitando de algumas medidas do governo, né, suspensão de contrato, no primeiro momento tentou fazer aquela antecipação de férias, diferimento de alguns tributos, igual para quem está no Simples Nacional, né, os tributos federais, teve a postergação também, o diferimento do FGTS. Então, nós estamos ainda nessa saia curta, né? Nós estamos ajudando aqui, acompanhando todas essas normas que têm saído constantemente e tentando evitar justamente dessa quebradeira. Mas já teve cliente que realmente o faturamento caiu bastante, um cliente meu que tem hotel, ainda mais hotel no interior, numa cidade grande, movimentada, só que como teve que fazer isolamento, o faturamento dele nos 3 meses ficou zero, né? Então acaba que nós temos que até diferir o pagamento dos honorários contábeis nesse momento. Por quê? Porque nós temos que visar ajudar o cliente também, né? Entender as perspectivas, né? Não deixar de ser uma coisa bem, tomar magnitudes maiores, né? Proporções maiores. Mas eu também tenho conversado com alguns colegas, até mesmo o nosso secretário adjunto lá da Comissão de Direito Empresarial, ele tem feito algumas séries de lives e tem dados que a quantidade de números de pedido de recuperação judicial, Cássio, aumentou de forma extraordinária, viu? De forma extraordinária, principalmente das ME e EPPs, porque são aquelas empresas que geralmente não tem tanto caixa para isso, né? Elas conseguiram no primeiro mês, segundo mês, mas depois no terceiro mês já começa a ficar uma situação difícil. E também, né, nós temos essa questão dos segmentos. Eu digo que, por exemplo, o segmento que você mencionou, restaurante, algum ou outro conseguiu manter o mínimo de faturamento através de delivery, né, que aumentou bastante, né? Tem alguns segmentos que saíram, que estão tirando muita vantagem, né? Igual eu falo, por exemplo, o segmento farmacêutico, empresas que já estavam concentradas no delivery, né? O e-commerce, por exemplo, a Amazon com certeza deve estar rachando o bico de ganhar dinheiro nesse momento. Até a Via Varejo falou que parece que aumentou demais e conseguiu atingir resultados positivos, né? Por causa do e-commerce. Então, assim, tem alguns segmentos que estão sendo impactados de forma positiva, até mais do que eles tinham projetado. Outros já estão caindo bastante, igual, por exemplo, o segmento de turismo. E já aproveitando, então, esse gancho, vamos falar um pouco aqui, já estamos caminhando para o final da nossa live, falar um pouco sobre esses momentos de crise ou oportunidade. Né? O que nós temos aqui de oportunidade atualmente que você visualiza? O que você vê que não é o momento ideal? Por exemplo, eu vou falar primeiro aqui, aí você fala como especialista. Mas, assim, fundo de investimento imobiliário, né, eu gosto bastante, tem vários segmentos que eu invisto mesmo, mas, por exemplo, um segmento que eu sempre tive um pouco de receio, nessa crise eu tive mais receio ainda, é o próprio segmento de shopping, né, porque
shopping está ainda em isolamento, o shopping vai ser uma das últimas atividades que com certeza irão poder voltar à sua funcionalidade 100%, né, operando, né? Teve alguns shoppings que eu vi que estavam tentando fazer um sistema de delivery, mas parece que a justiça ainda proibiu fazer isso, foi parar no judiciário, mas eu não acompanhei para poder dar um parecer mais exato. Mas, por exemplo, no segmento de shopping, eu vejo que no momento, para quem comprou, igual você mencionou, no dia 23 de março, que é a data que o IFIX caiu mais de 16%, pessoal, eu acho que foi assim, just in time, né? O momento perfeito para vocês entrarem nesses fundos, já sabendo que eles não vão fazer distribuição, que a distribuição vai ser bem reduzida, tá? Que eu acho que pegou uma oportunidade boa. Mas, por exemplo, agora com essas altas já, sem tanta justificativa, né? Igual eu mencionei, eu estou receoso com essas altas que a Bolsa tem apresentado o IFIX também nesses últimos dias, principalmente semana passada para cá. Então, eu não vejo com bons olhos ingressar agora no fundo de shopping, né? Mais que um ou outro já está tentando voltar a estruturar suas operações. Segmento de turismo, eu acho que ainda quem aproveitou também, eu acho que no mês anterior, né? Eram boas oportunidades de ingressar, mas agora com essa alta que também não vejo tanta razão para essa alta nesse exato momento. Eu acho que hoje mesmo a Azul aumentou 14%, né? Teve uma alta de 14% a Azul. Eu não vejo com bons olhos ainda. Oportunidades, bancos eu sempre gostei de banco, eu sou capitalista. Sempre gostei de Sempre bancos, ganha dinheiro no Brasil, né? Isso. Eu sempre já investia e aproveitei esse momento de crise para fazer novos aportes, eu vi que alguns ainda não perderam os seus fundamentos. Então, Cássio, o que você passa aí para nós um pouco? Qual segmento que tem mais oportunidade, outro nem tanto? Exatamente. Muito bem pontuado, Yuri. Eu acho que tem alguns segmentos que sofrem um pouco mais, mas depende muito do horizonte de tempo do investidor. Para quem talvez esteja pensando mais a curto prazo, talvez alguns desses que você citou já não esteja tão atrativos assim. Mas outros Uhum. aí, discutindo com vários analistas nossos da XP, da Eleven, de outras casas que a gente acompanha, o segmento bancário, por exemplo, naturalmente, talvez seja um setor das empresas que mais vai ganhar dinheiro. Poxa, falar que banco no Brasil não ganha dinheiro é piada, né? E Uhum. nessa altura do campeonato, todo mundo correndo atrás dos bancos para tentar tomar empréstimo. Eu tenho alguns clientes aqui, por exemplo, que antes de explodir toda a coisa, foi lá no banco e tomou um empréstimo de forma antecipada. Está pagando juros, mas preferiu deixar o dinheiro parado no caixa porque não sabiam como é que seria a situação depois da crise, né? E foram, na minha Uhum. visão, muito assertivos nisso, porque a gente já vê uma redução, uma restrição de crédito muito grande, mesmo para aqueles clientes que têm já um relacionamento mais antigo com o banco ou com garantias reais para colocar aí no financiamento ou nos empréstimos. Então, eu vejo também, eu tenho na minha carteira alguns bancos, eu vejo com bons olhos isso. Vários dos nossos clientes também estão dentro dessa classe de ativos. Aí eu, particularmente, tenho comprado na minha carteira e no clube que a gente tem aí criado com alguns colegas da época que eu fazia economia na Federal, algumas construtoras, não pensando para curto prazo, mas porque é um Uhum. setor que é um bem durável e requer um poder de compra um pouco maior e a empregabilidade mais elevada, mas é um setor que no médio prazo, longo prazo, ele tende a ser bastante positivo no Brasil. A gente está discutindo aqui de fundo imobiliário, naturalmente as construtoras, só que a gente requer também uma atenção, a gente precisa ter cuidado ao analisar essas empresas, porque muitas são extremamente alavancadas, endividadas, mas tem bons ativos dentro da Bolsa. Uma preocupação que eu também tenho, que passou agora por algumas empresas, antes até do período de crise, foi situações de fraudes contábeis, né? Como você comentou dos balanços agora há pouco. A gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo nas empresas. Não adianta ter 50 empresas dentro do portfólio, viu, Yuri? Porque é impossível acompanhar. Então, a diversificação até determinado patamar, 15 papéis, e aí mesclando fundo imobiliário com ações, eu acho que já é suficiente para uma carteira de investimento. Mais do que isso, fica difícil acompanhar. Então, você teve casos agora, por exemplo, da IRB, que é o Instituto de Resseguros do Brasil, foi acusada de fraude contábil. O presidente e o CFO pediram demissão da empresa. O caso da CVC também, um problema no balanço, tem que Uhum. refazer balanço desde lá 2014, 2015. Então, a gente tem essa preocupação com governança corporativa também muito grande Cássio, e precisa estar deixa próximo para eu entender isso.
Aham. Cássio, eu vou encerrar aqui que já deu o nosso tempo. Agradeço a sua participação. Agradecer